Olá, vamos falar hoje sobre correção do saldo devedor. Boa parte dos financiamentos estudantis atualizam as prestações, ou as prestações mensais, ou o saldo devedor. E essas correções ocorrem, pode ser mensalmente, como pode ser anualmente. É mais vantajoso que seja anualmente. E outros financiamentos, como o Santander, por exemplo, que cobram taxas mais caras, não têm indexadores para atrelar, seja a correção monetária, seja como ele chame. Se ele chama de juros pós-fixados, se ele chama de correção monetária. Então é melhor, às vezes é melhor pegar uma taxa de juros mais cara que não tenha um indexador de saldo do que optar por essa taxa menor com a correção do saldo. E além disso, analisando várias possibilidades, é bom entender se prefere alguma com IPCA ou alguma com CDI, que são indicadores normalmente utilizados pelos financiamentos estudantis para corrigir esses saldos. Eu não quero formar vocês nenhum economista, eu não quero formar vocês economistas para que vocês saiam entendendo, porque não é o objetivo nem da formação de vocês ou dos seus pais. Mas eu quero que vocês tenham uma noção básica de como é que funciona isso. Se você tiver duas opções de financiamento, um que corrija pelo IPCA, um que corrija pelo CDI, qual optar entre eles? Vamos imaginar uma visão de longo prazo. Então vocês têm que entender o seguinte: nós estamos vivendo uma das maiores inflações das últimas décadas. Veja, aqui, novembro de 2021, nós temos 10,74% de IPCA acumulado. Isso quer dizer que a inflação aumentou 10% no último ano. O governo, por outro lado, tem a taxa Selic. A taxa Selic, a gente sempre ouve notícia na TV, agora no dia 9 de dezembro o governo aumentou essa taxa para 9,25% ao ano. Ela reflete os juros básicos da economia, a taxa de juros básica da economia. E normalmente é onde o banco empresta dinheiro para o banco no final do dia para que eles acertem os seus caixas. E essa taxa do CDI normalmente está muito atrelada à taxa Selic. Então, se a inflação foi de 10,74, quanto foi o CDI neste ano? 9,25 aproximadamente. Pô, então, em 2021, valeu a pena o CDI em relação à inflação? Sim. Mas vamos ver o que acontece nos próximos anos. Porque, para vocês entenderem o básico de economia dessa questão, é o seguinte: há uma crítica muito grande de que o governo trabalhava com juros muito altos nas décadas passadas, sempre acima de 2 dígitos ao ano. E, consequentemente, o investidor, ele fala assim: eu não vou colocar meu dinheiro, abrir um negócio, ou não vou investir em produção, porque se eu deixo o dinheiro quieto aqui no banco, ele vai render juros de 10, 12, 15% ao ano. Então, para mim, tá bom desse jeito. Com isso, ele não investe, não gera emprego, quem tem emprego não tem salário, não tem consumo e a roda da economia não gira. Então, o governo experimentou pela primeira vez aí que eu me conheço por gente, CDI de 2% ao ano. Então, você pegar alguns financiamentos com taxa de 0,5 mais CDI, era de graça, se você for imaginar que o CDI estava a 2% ao ano. Só que agora ele está, olha aqui, esse aqui é o Boletim Focus do Banco Central do Brasil. Ele está em 9,25%. Isso equivale a, além dos juros que foi aplicado na sua prestação, a um aumento, uma correção monetária, normalmente mensalmente, de 0,74% ao mês. Então veja, se você tem um financiamento de meio mais de 0,74, você já está com 1,25. Então, às vezes, vale a pena você optar por opções como o Santander, que tem algumas taxas para faculdades conveniadas a partir de 0,99 ou de 1,39 e que não tenha correções de saldo, do que às vezes optar por esses. Por isso que eu não canso de defender que temos que analisar todas as possibilidades para verificar qual que é a melhor. Ainda em relação a essas duas opções, então veja, a melhor opção é que você não tenha a correção de saldo. A segunda melhor opção é que, se tiver correção de saldo, que ela seja por ano e não todo mês. E a terceira melhor opção, se você tiver que escolher um produto com IPCA e outro produto com CDI, que na verdade vamos falar que o CDI é a Selic, você tem que verificar qual que é a tendência dos próximos anos e o que você acredita que pode acontecer. Então veja, nesse Boletim Focus, publicado agora no dia 3 de dezembro, o Banco Central do Brasil, ele estimou, ele sempre dá previsões do que eles têm expectativa das correções.
de que a inflação em 2021 nós vamos terminar com 10,18% ao ano de taxa de inflação, e que a Selic, que acabou de aumentar, a gente também vai acabar com 9,25%. Tá? Então, nesse ano de 2021, quem vem com financiamento antigo foi muito mais vantajoso a Selic, porque a gente estava com Selic de 2, 2,75, 7,25, 7,75, 9,25. Então, até então, nesse último ano, valeu muito a pena ter o CDI, porque a taxa Selic estava muito baixa. Partindo do pressuposto que os juros cobrados não tenha sido muito alto, tá? E o que o governo prevê? Quando a taxa de juros está muito baixa, esse monte de pagamentos foram feitos de auxílio emergencial, colocou dinheiro na mão da população, essa população vai para consumo. Quando essa população vai para consumo, sobe o preço das coisas, consequentemente sobra a inflação. Então é muito claro, uma coisa básica da economia tem mais inflação, aumenta a taxa de juros, para que a inflação desça. Então o que a gente está experimentando nesse momento? A inflação subiu, a taxa de juros caiu. Minto, a taxa de juros caiu, a inflação subiu. Agora a taxa de juros está subindo e a inflação tende a cair. Então, na previsão do Banco Central para 2022, o IPCA vai cair para 5%, ou seja, vai cair 50% do que tem hoje, 5% ao ano. E ele acredita, é um senso comum aí dos economistas, de que ainda a taxa CDI, ou seja, a taxa Selic ainda vai subir para 11,25. Esse 11,25 ao ano equivale a 0,89% ao mês. Então imagine, além dos juros que você cobra, sua prestação subir 0,89 todo mês. Então para 2022, a taxa de CDI, o indexador CDI vai ser o dobro do que o IPCA. Para 2023, o governo ainda espera a inflação menor na casa de 3,42 e começar a cair o CDI ou a Selic para 7,75. Para 2024, 3,10% de inflação e 7% de taxa de juros. Então, baseado nessas informações, neste momento, se tiver que optar pelos dois, CDI e IPCA, há uma tendência muito possível de que o IPCA seja muito mais vantajoso essa correção do que a Selic. Quem corrige? Quais financiamentos usam essas taxas? Bom, vamos lá. O Unicred usa CDI. Para valer usa IPCA, correção anual do saldo. O Alume usa IPCA, correção mensal do saldo. Sicoob usa CDI, ele chama de juros pós-fixado, ele chama de correção mensal também. Santander não aplica essa correção. O Bradesco depende muito do convênio com cada instituição. Então, por isso que eu não canso de repetir. Analise todas as possibilidades, entenda, não assine sem ler, não assine sem entender e não assine sem comparar. Por quê? É sim possível ter muito mais do que uma possibilidade de financiamento para você adquirir. Então, eu gostaria que vocês, se tivessem dúvidas, eu vou deixar o link aqui nessa aula desse relatório do Boletim Focus, dessa data, esse de 3 de dezembro, e vocês também podem, a qualquer hora também, ir buscar fontes nesse sentido. Então, correção do saldo devedor é um assunto muito importante para que vocês tomem a decisão de qual dos financiamentos vocês vão utilizar. Tá bom? Então, fico por aqui, espero ter esclarecido um pouco. Sei que é um pouco confuso, por isso que eu peço que vocês, às vezes, que vocês não são da área econômica, volte um pouco, assista novamente e se tiver dúvida, pergunte. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.